Noções de Direito Tributário, F01/03, Psil Jurídico, Leitura de Texto, Segmento Legislação, Instituições e Ética. Bem-vindos de volta ao Psil Jurídico. Neste Psil, Noções de Direito Tributário 0103, serão feitas algumas considerações sobre direito tributário com rápidas palavras sobre direito financeiro. Em continuidade, nos dois próximos vídeos serão feitas considerações mais específicas sobre as diferentes espécies tributárias, Noções de Direito Tributário 0203 e o Processo Tributário, Noções de Direito Tributário 0303. Da mesma forma que ocorre com qualquer cidadão ou atividade privada, o Estado também necessita obter rendas para poder cumprir suas obrigações. Nessa linha, a tributação constitui-se na principal possibilidade de geração de rendas do Estado. Mas, em um primeiro momento, o Estado terá apenas o crédito tributário, o qual pode, após o pagamento, constituir-se em renda, que é a razão maior da tributação. Tributo não é imposto. Não obstante, todo imposto é um tributo. Vale entender, todo e qualquer imposto constitui-se em uma das 5 das espécies tributárias. Ainda que exista a previsão constitucional de criação de outros tributos, exemplo, imposto sobre grandes fortunas, etc., de acordo com a Constituição Federal, artigo 145 ao 149, e com o Código Tributário Nacional, CTN, Lei nº 5.172 de 66, são considerados tributos no Brasil, impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Conforme colocado, as rendas disponíveis ao Estado para o sustento de seus entes, União, Estados, Distrito Federal e municípios, têm, na tributação, seu maior componente, em que pese os impostos não poderem ter qualquer vinculação, pois são destinados diretamente para o orçamento geral, caixa geral, a utilização da renda obtida pelos entes da federação encontram-se vinculadas tanto à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Por força do disposto na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, esses gastos encontram-se subordinados à Lei Orçamentária Anual, LOA, dentre outras. A LOA, com o seu projeto de lei elaborado pelo Poder Executivo, tem sua aprovação realizada pelo Poder Legislativo. Crédito tributário constitui-se no crédito que o Estado físico tem a receber dos contribuintes. Apenas quando forem pagos é que passarão a se constituir em renda. Enquanto que a Constituição Federal e o CTN são as principais normas que tratam da tributação, quanto à aplicação de renda, ou seja, o direito financeiro, tem-se tanto a Constituição Federal assim como a Lei da Responsabilidade Fiscal, Lei nº 100 de 2002. Todo e qualquer tributo é formado a partir do que se chama de matriz da tributação, através dos aspectos gerais e dos aspectos específicos do tributo, os quais são subdivididos nos respectivos critérios, cada um aspectos gerais e aspectos específicos, pode-se ter a partir daí a constituição do tributo. A matriz do conhecido por todos Imposto Predial e Territorial Urbano constitui-se em um bom exemplo. Aspectos gerais do IPTU, 3 critérios para os 5.570 municípios brasileiros. Primeiro critério, material, propriedade territorial urbana, propriedade e ou posse urbana. Segundo critério, espacial, é o município. O IPTU é um tributo municipal, área urbana e área periférica do município. Terceiro critério, temporal, o ano civil. O IPTU é um tributo cobrado uma vez por ano, muito embora os carnês possam subdividi-lo em meses. Aspectos específicos do IPTU, 2 critérios. Vamos ver o município e o contribuinte. Primeiro critério desses aspectos específicos, pessoal, sujeito ativo, o município, e sujeito passivo, o contribuinte. Segundo critério, valorativo, a alíquota, por exemplo, 1%, em regra, e base de cálculo, que é em cima do valor venal do imóvel. Assim, para o exemplo acima da matriz identificação do IPTU, os critérios material, espacial e temporal, que são os aspectos gerais, são os mesmos para todos os municípios. Esta é a razão de se denominar aspectos gerais da constituição do IPTU. Todavia, em complementação, tanto para se conhecer qual será o município, assim como qual será o respectivo contribuinte do IPTU, trabalha-se com critérios subjetivo e valorativo, nos aspectos específicos, específicos para o município e para o contribuinte, aspectos específicos da identificação do contribuinte e do município. O mesmo raciocínio feito para o IPTU é válido para qualquer outro tributo. Através da matriz da tributação, pode-se identificar o tributo, imposto, taxa, contribuições especiais, contribuição de melhoria e empréstimo compulsório. O contribuinte, pessoa física ou jurídica, e o fisco, federal, estadual, distrital ou municipal. Ainda utilizando o Imposto Predial Territorial Urbano IPTU como exemplo, tem-se que a pessoa física ou jurídica detentora de propriedade predial e ou territorial urbana, que, em regra, poderá ser denominada de sujeito passivo direto da obrigação tributária de pagar o tributo para o município, imposto IPTU. O município, por sua vez, será denominado sujeito ativo da respectiva obrigação tributária. Entretanto, para que o município, sujeito ativo, possa cobrar a obrigação tributária do contribuinte, sujeito passivo, o fisco municipal terá que fazer o que se denomina de lançamento. Cada tributo pode ter uma modalidade de lançamento. Para o tributo IPTU, o lançamento constitui-se em regra na emissão do carnê do IPTU.
Identificado o contribuinte do IPTU, o município terá o denominado crédito tributário referente a esse tributo IPTU. Mas, como já colocado, crédito tributário não se traduz necessariamente em renda. Será renda apenas após o efetivo pagamento do tributo. Quando o contribuinte, sujeito passivo, efetivamente pagar o tributo, ou seja, adimplir sua obrigação tributária, fazendo-o após o lançamento do tributo pelo município, sujeito ativo, aquilo que era crédito tributário será convertido em renda para o município. Ainda que sejam aparentemente complicados, alguns termos relacionados à tributação são extremamente simples, constituem-se, inclusive, no caminho da tributação. Hipótese de incidência tributária, fato ou situação em abstrato que cria a obrigação de se pagar o respectivo tributo, obrigação tributária. Fato gerador, conceito semelhante à hipótese de incidência tributária, é o fato ou situação, mas em concreto, que gera a obrigação de se pagar o tributo, obrigação tributária. Lançamento, materialização da obrigação tributária, que em regra são 30 dias para pagar. Inscrição na dívida ativa. Quando não ocorrer o pagamento da obrigação tributária, o fisco deverá inscrever o contribuinte devedor no chamado livro da dívida ativa. Emissão da certidão de dívida ativa, CDA. Após a inscrição no livro da dívida ativa, o fisco expede um documento que se denomina de certidão da dívida ativa, CDA. Recurso hierárquico próprio, recurso administrativo interposto para a autoridade imediatamente superior àquela que autuou o contribuinte inconformado. Recurso ao Conselho de Contribuintes, ao Tribunal de Impostos e Taxas, o TIT, ou ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o denominado CARF, que é um recurso administrativo a um colegiado superior à autoridade para a qual foi interposto o recurso hierárquico próprio. A hipótese de incidência tributária resulta, em concreto, na obrigação tributária do respectivo fato gerador. Com o lançamento, o contribuinte deverá pagar o tributo em 30 dias. Caso não concorde, poderá interpor recursos pelas vias administrativas. Devido às repercussões e, a despeito do caminho genérico da tributação acima relatado, há que se fazer referência ao termo incidência, ou seja, mesmo ocorrendo o fato gerador, que é em concreto, poderá ou não ocorrer a incidência do tributo. Ainda que existente a hipótese em abstrato e o fato gerador em concreto, o tributo poderá não vir a ser cobrado a menor ou até mesmo sequer ser constituído. São situações nas quais pode ocorrer imunidade tributária ou isenção tributária. São situações em que haverá a exclusão do crédito tributário. Em linhas gerais, exclusão do crédito tributário significa que não há a constituição do referido crédito tributário, em virtude de não haver sequer a incidência do tributo, quer seja integral ou totalmente. Ou melhor, quer seja parcial ou totalmente. E, de acordo com o que já foi colocado acima, a exclusão do crédito tributário dá-se com a ocorrência tanto da imunidade, assim como da isenção. Imunidade tributária é a proibição constitucional, a vedação constitucional da instituição de tributos. Por exemplo, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não podem instituir impostos sobre o patrimônio, a renda ou serviços uns dos outros. Por seu lado, isenção tributária é a dispensa de se pagar tributo integral ou parcialmente devido a não à Constituição apenas, mas à lei ordinária. Vale dizer, todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios podem legislar sobre isenção tributária. Além da exclusão tributária, ou seja, não constituição total ou parcial da respectiva obrigação tributária, há ainda que se comentar acerca dos termos suspensão da obrigação tributária e extinção da obrigação tributária. Nesse sentido, e por suposto, ao contrário da exclusão, que é a não ocorrência da obrigação tributária, para ocorrer tanto a suspensão quanto a extinção, terá obrigatório previamente que ter existido a obrigação tributária. A suspensão transfere para um outro momento a decisão da obrigação tributária e a extinção encerra a obrigação tributária. Não obstante, o crédito tributário constitui-se na materialização da obrigação tributária quando da ocorrência em concreto do fato gerador, gerando o dever do contribuinte de pagar o respectivo tributo. Em determinadas situações, referida obrigação poderá ser tanto, como já falado, suspensa, ou seja, o crédito tributário poderá vir a ser cobrado em momento posterior, quanto extinta. Não mais haverá a respectiva obrigação tributária. O crédito tributário será suspenso quando da ocorrência de uma das 4 condições relacionadas no artigo 151 do Código Tributário Nacional: moratória, depósito, reclamações e recursos e medida liminar em mandado de segurança. Por seu turno, o crédito tributário será extinto quando da ocorrência das 10 situações relacionadas no artigo 156 do CTN: pagamento, compensação, transação, remissão, prescrição e decadência, conversão, pagamento antecipado, consignação em pagamento, decisão administrativa irreformável e decisão transitada em julgado. Conforme também já colocado anteriormente, são em número de 5 as espécies tributárias. Em que pese a importância das demais, no que se refere aos impostos, a espécie tributária mais conhecida pela população tem-se a relação abaixo. São 3 impostos municipais: o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana; ISS, ou ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza; e ITBI, Imposto sobre a Transmissão Onerosa Inter Vivos de Bens Imóveis.
São 3 impostos estaduais: ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e também sobre a prestação de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e também de comunicação. Segundo, IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. E ITCMD, Imposto sobre a Transmissão, Causa, Mortes e Doações. E 6 impostos federais: II, Imposto de Importação; IE, Imposto de Exportação; IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados; IOF, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro relativas a títulos ou valores imobiliários; Imposto de IR, Imposto de Renda, Renda de Pessoa Física ou Jurídica; e ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. De acordo com o artigo 3º do Código Tributário Nacional, CTN, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Em linhas gerais, isso significa que tributo é uma obrigação continuada, ou seja, uma prestação a durar o tempo da respectiva obrigação, que, além de ser estritamente vinculado à lei, será pago preponderantemente em dinheiro. Uma vez que o tributo encontra-se vinculado à lei, também possui seus importantes princípios. Dentre outros princípios tributários, tem-se o princípio da estrita legalidade. O tributo só pode ser criado ou aumentado por lei. O princípio da anterioridade. Em regra, a lei que cria ou aumenta o tributo só vale a partir do dia 1º de janeiro do dia seguinte ao de sua publicação. Em regra. Princípio da irretroatividade. A lei tributária só vale em relação a fatos geradores ocorridos depois da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. E o princípio da vedação de efeitos confiscatórios. Ou seja, o valor do tributo deve ser razoável, não pode ser oneroso de maneira a representar um verdadeiro confisco. Sujeito ativo da obrigação tributária é a designação daqueles que têm competência legal para cobrar tributos: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Sujeito passivo da obrigação tributária é aquele que deve pagar o tributo, podendo ser o devedor direto ou o devedor indireto, uma vez que o devedor indireto também é o responsável pela obrigação. Um bom exemplo de devedor indireto é o caso do imposto de renda. Para a arrecadação do tributo, imposto de renda de pessoa física, o empregador faz o desconto do valor do empregado, que deve ao empregado por ocasião do pagamento do salário, para, em guia próprio, repassá-lo ao fisco federal, ou seja, à Receita Federal. É o desconto na fonte. Aí o empregador será o devedor indireto. Ainda quanto ao sujeito passivo da obrigação tributária, de acordo com o artigo 127 do Código Tributário Nacional, há a prevalência do domicílio tributário que o contribuinte indicar. Ou seja, a cobrança do respectivo tributo deverá ser dirigida para este domicílio. Todavia, conforme o parágrafo 2º do artigo 127 do Código Tributário Nacional, esta indicação pode não ser aceita pelo fisco se decorrerem dificuldades na arrecadação ou mesmo a fiscalização do tributo. Quanto à decadência e prescrição, são institutos que dizem respeito à decadência do direito do fisco de fazer o lançamento e da prescrição do direito de cobrar a obrigação tributária, através do ajuizamento da respectiva ação de execução fiscal. Os prazos, em regra, são de 5 anos, muito parecido com o direito administrativo. Da mesma forma que para o direito administrativo, ramo do direito do qual se originou o direito tributário, o controle tributário, orçamentário e financeiro do Estado ocorre basicamente de 2 formas. Uma primeira, o controle interno da própria administração tributária, e uma segunda, do controle externo.